Então já está gravando já. Pode ir. Você pode projetar a pauta aí, por favor? Bom, então, vamos novamente dar início aí. Quero pedir desculpas aí o atraso. Agradecer aí a participação de todos aí. Vamos, então, iniciar a nossa reunião. A segunda reunião ordinária da CTPlan, do CBH Araguari, e está acontecendo por videoconferência. Então, nós vamos iniciar o item 1, a discussão e a aprovação da síntese da primeira reunião da CTPlan de 2026, que aconteceu dia 5 de fevereiro desse ano. Algum conselheiro e algum membro da CTPlan fez alguma contribuição? Não? Não, não recebemos nenhuma contribuição. Ok. Podemos, então, aprovar essa síntese? Alguém tem alguma observação agora para fazer? Não? Sim, Pois por não? mim está Pode. aprovado. Bom dia a Beleza. todos. Bom dia, Bom Bruno. dia, Cardelli. Bom, eu não tenho muito comentário a fazer, verdade? Podia ter ficado melhor, mas está aprovado por mim. Ok. Então, aprovada a síntese aí da primeira reunião ordinária. Vamos passar para o próximo item, discussão e coleta de sugestões referentes ao edital de chamamento. 002/2024, demanda espontânea e seleção das propostas. Quem que vai apresentar? O Igor vai Vai apresentar? ser o mesmo, Bruno. Bom dia a todos Bom aí dia. novamente. Eu vou fazer bem rapidinho então a apresentação aqui. Todos vocês receberam o material aí com antecedência. A ideia, né, dessa minuta tá vindo para a CTPlan, realmente, Bruno, é para contribuições, né, da CTPlan, dessa Câmara Técnica de Planejamento. Sempre nós, né, propomos esses editais aí para o crivo, apreciação e também a contribuição de vocês, com uma instância aí, né, do comitê para uma dessas finalidades. Esse edital não é nada muito diferente do que a gente já fez nos últimos outros editais, tá? Aquele demanda espontânea, ela é aberta para demandas aí que já estão previstas nas deliberações do comitê, tem uma deliberação que aprova critérios já e ações previamente já definidas, são ações que podem ser realizadas, a gente propôs aí esse valor de 3 milhões de reais nesse edital, considerando aí as previsões do PAP, tá? A gente tem 1 milhão para esse ano, 1 milhão para o ano que vem, mais 1 milhão para 2028. Então, a ideia é que esse edital contemple esses 3 anos, e a ideia, então, é a gente seguir com esse chamamento público. Eu vou passar mais rapidinho aqui, deixa eu aumentar aqui. Vocês estão vendo a tela já, né? É que eu estou na outra aqui, eu não consigo ver. Já estão? Sim, Ok, sim. obrigado, Cordélio. As normativas do comitê já estão aqui, são as normativas ainda que estão vigentes, né, com relação à deliberação 106, que aprova os critérios para a hierarquização desses projetos. Então, eu tenho lá uma tabelinha nessa deliberação que avalia e faz a pontuação desses projetos de acordo com a análise técnica. Também a outra deliberação do Comitê 107, que aprova essas linhas temáticas de ações prioritárias. Então, o comitê lá atrás definiu essas linhas temáticas e ações prioritárias para essas ações de demanda espontânea, que também vai receber uma pontuação de acordo com a característica da proposta que vai ser recebida. Também a deliberação normativa 112, que aprova a metodologia para a classificação dessas subbacias em ordem de prioridade para investimentos. Essa deliberação a gente está acabando de correr atrás dela aqui para atualizar, conforme a nova divisão que foi já repassada para o comitê. Então, a ideia é a gente também trabalhar junto
E já no momento do recebimento das propostas, até na final da análise de julgamento, a gente já ter uma atualização também dessa deliberação aqui no comitê, tá? Então, basicamente, os critérios serão as mesmos que a gente já utilizou lá atrás, né? Não poderão não participar dessas propostas aí instituições, né? Os proponentes que tiverem inadimplentes com o IGAM, com relação à cobrança pelo uso da água, inadimplentes com a administração pública, né? Instituições aí também inadimplentes com a entidade equiparada. Irregular no cadastro geral de conveniência do Estado, conforme deliberação do próprio IGAM aí, que normatiza esse chamamento público, tá? Com relação às linhas de ações prioritárias, foi aquilo que eu falei, até já informando uma dúvida que o senhor João Eduardo encaminhou para a secretaria, né, com relação à questão de drenagem urbana. Nessa deliberação do comitê, senhor João Eduardo, realmente não tem nessas ações prioritárias, nessa parte de saneamento, não foi mapeado a parte da drenagem como uma ação prioritária, tá? Mas a gente tem uma previsão no edital que caso a parte de drenagem, algum município, alguma instituição faça algum proponente, ela possa ser analisada também, só não vai ser enquadrada, né, como ação prioritária e pontuada com esse fim, mas ela pode ser sim analisada e pleiteada, apreciada pelo comitê aí nesse processo de acordo com a pontuação. Então a gente está respeitando essas ações aqui conforme a própria deliberação do CBH Araguari, a deliberação número 107. Tá? Com relação aos recursos, basicamente seguiu a mesma ideia, tá? O Cordélia é uma questão que você colocou bastante, né? Com relação ao envio da documentação ser online, de virtual, então facilitou, a gente também vai seguir dessa forma, tá? A gente vai seguir essa inscrição totalmente online, como a gente seguiu nos últimos, tá? Ô, É, Igor, oi, desculpe. A gente faz pergunta no fim ou pode, agora, enquanto você faz a apresentação? O que que você pode ser, prefere? pode ser no final, a gente tenta responder tudo junto, Então tá, então é tá. coisa Eu rápida vou aqui, tá? marcando aqui. Tá bom. Obrigada. A documentação, então, essa documentação institucional, também a documentação técnica no outro envelope, com a proposta a ser encaminhada. É, a questão do critério de avaliação também está aqui, seguindo as deliberações do comitê. A questão da pontuação, o que vai ser avaliado, também está aqui, seguindo as mesmas características que a gente já seguiu anteriormente nos outros editais. Cronograma, a gente está organizando um cronograma aqui sugestivo, né, de acordo com a apreciação aí de vocês. A ideia é que a gente tenta publicar esse edital já 18 de maio, com uma previsão de fechamento e resultado final em agosto. Então, pelo menos uns 3 meses aí de análise de todo o trâmite aí desse processo. Com relação aos recursos, que é o que eu queria falar aqui um pouquinho, mas, deixa eu ver aqui. Os recursos financeiros, tá? No item 11 aqui do edital. A gente está destinando, então, 3 milhões de reais, que é o que está previsto no nosso PAP, tá? E aí, Bruno, demais conselheiros aí, João, Eduardo e a Cordélia, a gente até então, nessa primeira ideia aqui para a gente discutir hoje, a gente não fracionou como a gente já tinha feito fracionado anteriormente, Bruno. Até a Câmara Técnica tinha algumas sugestões, né? A gente falou que a gente tinha que rever essa forma de divisão, de parcelamento de recursos, tentar dividir para oportunizar outras ações ou mais de uma projeto ou uma atividade que pode ser concorrer com esse edital. Lá atrás a gente fracionou não sei se vocês lembram, no último edital, até 750 mil, depois de 1 milhão até 750 mil até 1,5 milhão. E assim a gente deixou de 3 milhões bruto para que a gente possa ter às vezes, obras aí, né, mais específicas, mais virtuosas, mais grandiosas, quando a gente fala em obras, possam ser concorridas e pleiteadas também. Então, assim, basicamente é o que a gente queria entender, né? Sugestões também de vocês nesse sentido para a gente deixar aberto esses 3 milhões de reais e as propostas cheguem até 3 milhões de reais, ou a gente parcela ou fraciona esse recurso para, de alguma forma, oportunizar. Lá atrás nós tivemos baixa, nos últimos editais a gente teve uma pouca
proposta abaixo de 750 mil, todas as propostas que recebemos, inclusive a que foram aprovadas, né, de Santa Juliana e de Uberlândia, foram mais de R$ 1,5 milhão, né, que eles foram aprovados no último edital. E aí é deixar para vocês também, né, se a gente discutir e a gente sair com uma ideia, uma definição aqui para colocar nesse edital agora. Então, assim, de forma rápida, bem rapidinha, é essa a ideia, mas né, principal aí desse edital para a gente definir e a gente aguarda as sugestões aí de vocês. Tá bom, obrigado, Igor. Vamos então abrir aí as observações. A Cordélia já sinalizou aí. Só uma dúvida aqui, Igor, e aí só para iniciar. Quanto à questão dos valores, nós não tínhamos combinado que seria faixas, né? Não teria um valor único, mas sim seria faixas. A gente destinaria alguma parte do recurso para uma faixa de projetos menores e outra maiores. Não tinha sido isso que tinha falado na reunião do comitê? Bruno, na última reunião, a gente até fez no último edital, né? Dessa forma, dividiu em faixas. Mas aí, a gente até, no momento de alguma dessas reuniões do comitê, a gente viu que parece que não estava dando certo ainda essas faixas, a gente queria rever esse modelo, né? E aí a gente deixou aqui só para a gente discutir, mas pode ser utilizado também as faixas, sem problema nenhum. É só a gente alinhar aqui. A gente até fez algumas propostas aqui de faixas. Se vocês depois quiserem ver, a gente pode discutir aqui. Tá, eu acho que isso é mais para o final. Eu acho que as observações a Cordélia já, né, demonstrou interesse em falar. Eu acho que é melhor, vamos por partes e essa aí vamos deixar para o final. Tá. Tá, Cordélia? Sim, bom, primeiro que eu queria manifestar é só um detalhe. Quando você fala sobre a entrega dos documentos, você fala via digital, né, e física. Eu acho que seria ou física, porque aí eu fiquei sem entender ali se uma parte seria física ou não. Mas que bom, muito interessante aí, dessa forma, quer dizer, a gente tem a opção, inclusive, de postagem na data de vencimento, né? Então, É, era só esse detalhe. vai ser só virtual E- mesmo, tá, Cordélia? Aham. A gente vai, se tá aqui Pode no ser edital, virtual ou física, pelo que você colocou aí, né? Se alguém é, tiver aí e quiser entregar físico, não tem problema, pelo que eu entendi. Inclusive, vocês falam sobre o horário de atendimento no s- escritório da aba e tal. Tranquilo. Era só para s- deixar ou, porque aí tá, você pode fazer a opção. já vou deixar registrado aqui então. Tá. Eu só queria parabenizar também sobre o item 3.8. Isso era uma dúvida que eu tinha. Eu cheguei a conversar noutros editais, a participação do autor do projeto ou da empresa que se refere como, aqui deixou claro, como consultor técnico nas funções de fiscalização junto com a empresa, né? Ficou bem claro aqui, eu acho que ficou interessante esse item aí. Não tem, só parabenizar. Agora vamos lá. Sobre o cronograma, é, você botou um outro cronograma aqui, acho que foi só para comparar, né? O de 2024 com os de 2000 e da agora, 2026, não foi? Isso, foi, aham, é só um comparativo mesmo. Ah, tá. Aí eu tenho um comentário aí que é o seguinte: o prazo entre a publicação e a apresentação dos documentos está de 1 mês, como foi anteriormente. Mas eu acho que aí tem uma falha. Nós estamos tendo uma falha grande que é de divulgação. Divulgação para que a gente possa atrair mais propostas, entende? Então, muitas vezes, a hora que chega, o pessoal chega a tomar conhecimento, já está em cima da hora. Eu não sei o que a gente poderia fazer, mas eu sugiro aí como fazer essa divulgação, como fazer isso chegar nas instituições que poderiam estar apresentando propostas. Acaba que ficam sempre as mesmas
e o tempo é muito exíguo para você divulgar e incentivar e apresentar as propostas. Então, eu acho que esse prazo aí devia ser maior e eu acho que a gente deveria ter uma sugestão de melhorar essa divulgação, porque publicar no site e tudo não é todo mundo que acompanha. Eu acho que a gente tem que buscar novos, como diz, é uma forma de inclusão de novos, até novos contribuintes, né, para a conservação das águas, tá? Então, um comentário, eu acho que esse prazo é muito exíguo por conta disso. A hora que a pessoa, quer dizer, a gente está sabendo com antecedência, né? Mas a grande maioria do público não está, e até os próprios conselheiros, muitas vezes nem sabe que tem os editais no site, porque não acompanham corretamente, tá? Então, isso aí é para a gente pensar. Eu gostaria de sugerir que esse prazo aí, eu sei que depois ainda tem todo essas ações, né? Mas quem sabe a gente experimenta um pouco isso aí e vê aí tem o pessoal da mídia aí, como é que a gente poderia chegar às instituições, às universidades, às associações, aos sindicatos, todos eles teriam interesse nisso aí, para que divulgar esse tipo de iniciativa do comitê, né? E da aba, tá? Cordélia, Aí entendi eu sim. colocaria aí a minha sugestão, sei lá, você botar pelo menos 2 meses aí entre um e outro, para que a gente tenha tempo de fazer essa divulgação. Minha sugestão. Tá, com relação a essa divulgação, nesse edital agora, o último que foi aberto de esgotamento sanitário, né, 60 milhões de Uhum. reais, É. foi feito pelo comitê, né, o professor Silva assinou um ofício e Ah, encaminhou a todos os prefeitos, né, como forma de é. deixá-los cientes desse processo, dessa Uhum. abertura desse edital. Então, talvez, além das ações que a gente já utiliza, da comunicação, né, publicação no Diário Oficial do Uhum. Estado, a publicação também nas redes sociais do comitê, site da aba, divulgação no Instagram, WhatsApp, a gente pode tentar achar Poderia mais ter uma rede de alguma forma. comunicação, assim, É, universidades, os sindicatos rurais, por exemplo, eles são engajados, alguns são, alguns, né? Nem todos, mas alguns são. Principalmente aqui na nossa região, porque no sindicato rural tem o pessoal da piscicultura, que interessa pela questão da água, ou mas pelo aí nós, menos, né? aham. Mas aí nós temos o membro do comitê como um ator bem, bem, Justamente. bem Mas aí específico é que eu nesse estou te processo. falando. Por exemplo, eu mesmo tento fazer isso aqui na nossa região, só que é que eu estou te falando, o tempo é exíguo, até que chega na pessoa certa, que vai decidir se entra, se não entra, não sei o quê, o prazer esgotou. Então, Uhum. é por isso que eu te falando que seria bom ter pelo menos aí 2 meses, porque a gente, como diz, é no mínimo 15 dias para mim chegar na pessoa certa, para poder ver se consegue apresentar uma proposta, etc e tal, sugestões, porque o pessoal ainda tá muito incipiente no assunto. E aí como é aquilo que eu falei, a gente tem que abranger mais instituições, principalmente aqui na nossa região, cabeceira. Senão fica sempre aí no eixo Rio, Uberlândia, Araguari, que é o pessoal que está mais próximo, né? Conhece mais o comitê. Sei lá, envolver esses outros municípios também, que são boas oportunidades aí. Aí agora sobre o valor. Eu quero corroborar a opinião aí completando a opinião do Bruno. Eu acho que é o seguinte, a gente deveria estratificar sim, depois eu queria ver suas propostas. Por quê? Gente, nós já conseguimos, discutimos bastante isso no comitê, que o comitê, nós temos que ser a inteligência, ou seja, apresentar quais são as soluções para
os diversos, todos esses itens aí. Isso aí é feito através de projeto e não através de obras. Então, quer dizer, nós já estamos, o comitê já está investindo muito dinheiro em obra, que é a parte de saneamento, que é necessária, a gente sabe, pelo menos é um início, né? Não vai resolver todos os problemas, mas é dar um início e exemplos em alguns municípios para que a gente. Agora, eu acho que esses valores de demanda espontânea menores, eles tinham que ser focados em projeto, que são valores menores, e não em obra. Porque o projeto é aquele que faz a solução. Depois, se for o caso, aí sim, se for o caso, essas obras, esses projetos, inclusive, colocar como sendo importante que o comprometimento na execução, etc. e tal, e depois ir buscar outros recursos, se for o caso, às vezes até no próprio comitê do Araguari ou do Paranaíba ou o que for. Mas se você tem o projeto pronto e diz, olha, é assim que deve fazer, quais são o retorno que a gente vai ter, quais são os indicadores, quais são... É muito mais fácil você vender a solução. Então, acho que a gente teria que focar em valores menores, porque aí sim você pode desenvolver mais projetos. E esses valores menores normalmente levam para o desenvolvimento mesmo de projeto e não de obra, porque aí fica muito caro. Senão é aquilo que já aconteceu nos anteriores, né? A gente fica com projetos ligados a quem tem mais estrutura para fazer, etc. e tal. Projetos não, propostas, né? Então, eu sou a favor também de continuar fazendo a estratificação. Vamos insistir. É isso. Ok, Cordélia, São esses obrigado. meus comentários. Pronto, você quer que a gente projete Obrigado. aqui essa estratificação? Sim, sim. Quero, Peraí, se só quiser. antes, vamos ver aí se tem mais. O seu João, tem alguma mais outra observação, além daquela que ele já tinha feito? Ô Bruno, do que eu queria sugerir é o que eu já enviei ontem via e-mail para o Igor, ele já olhou. Para mim não tem nada além daquilo que eu já comentei, não. Beleza, seu João, obrigado. Ô, João, queria fazer... E o que você acha dessa questão aí da estratificação dos valores? Ou... O que você acha? Ai, tá cortando. Ixi. Valores muito pequenos, acaba que a gente não consegue atender praticamente nada, porque o valor é tão pequeno que às vezes você não consegue atender a necessidade. Então, para mim, eu deixaria em aberto a minha sugestão. Entendi. Mas em aberto é essa questão. Se de repente o melhor qualificado ganha 2,5 milhões, por exemplo, a verba vai tudo num projeto só. E você não consegue, numa obra. Pois é, Cláudia, mas igual nós estamos comentando, mesmo se eu tenho um só projeto, mas esse projeto vai de encontro ao que a gente precisa, eu não sou, eu não sou contra, não. Porque às vezes a gente fica querendo parcelar demais e acaba que não aparece projeto e a gente fica com verba parada porque não está com projetos que poderiam ser atendidos. Essa que é minha dúvida. Entendi. Tá bom, vamos seguir, vamos ver aí a proposta de estratificação do Igor. Isso, Tá. apresenta para nós aí a certificação para a gente ver. Na verdade, eu fiz ela ontem, tá? É só caso houvesse essa possível discussão, a gente fez uma sugestão aqui. E aí seria dessa forma aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Essa faixa aqui, ó. Então, dentro dos 3 milhões de reais, né? A gente teria, então, uma faixa até 750 mil, uma de 750 mil a 1 milhão e uma de 1 milhão a 1 milhão e 250 mil reais. Então, seria um projeto
pelo menos um projeto para cada uma dessas faixas. Na ausência de uma ou de outra, aquele projeto mais bem classificado dentro do limite de recurso, ele poderia contemplar independente da faixa. É o que a gente seguiu no último edital. E uma outra possibilidade seria até R$ 500.000, uma faixa de 500 a 1 milhão, de 1 milhão a 1,5 milhão. Mas aí a questão que o João Eduardo falou, né? Para obras aí mais virtuosas, por exemplo, esse recurso talvez não daria, né? Dependendo da proposta. Mas são algumas das sugestões que eu pensei aqui para caso optem por esse fracionamento. Eu gostei dessa primeira proposta. Eu acho que viabiliza tanto uma que tenha obra um pouco mais robusta e pelo menos, como eu disse, pelo menos garante que você tenha até 3 projetos, né? Garante não, incentiva. E uma Porque, como disse terceira, você, se não entra numa, pode entrar na outra, né? Na outra faixa. e Se não pode tiver também nenhum projeto. e pode diminuir Aham. também aqui, se for o caso, Cordélia. Pode até colocar aqui, ó, excluir essa segunda, terceira aqui e deixar só duas Ah, faixas, por exemplo, ó, 750.000 a 2.250. Então financia teoricamente às vezes um estudo, um projeto e deixa aberto para uma obra, por exemplo, que tem um pouquinho maior de valor, um volume maior de recurso. Então tem várias entendi. possibilidades que a gente pode fazer aqui. Eu É, achei melhor, Igor, essa última opção sua aí, sabe? Que apesar da gente não ter, né, essa estratificação, mas aí a gente pode, às vezes, ter projetos menores concorrendo de até 750, e aí pode ter alguns, eu acho que aí pode ser que tenha alguns, né? E às vezes tem um ou outro maior que aí a gente contemplaria, né? É uma possibilidade. O que você acha, Pardelle? Eu eu gostei sou mais mais dessa última não, eu faixa. sou mais favorável à opção 1. Gostei dessa. Justamente para você, sei lá, tentar buscar mais opções, entende? Porque o que acontece, por exemplo, você pode ter no 750 gente 2, 3, e aí só fica um, né? Enquanto que naquela ali ele pode passar para a seguinte, se for o caso. Não sei, pelo que eu entendi, foi isso, né? Para que a É, a, gente use o recurso. a diferença aqui nessa faixa 2 da primeira ideia aqui, por É Cordélia, é 1 bem pouco, milhão aí. é duzentos e É, cinquenta mil reais só, né, em relação à primeira, é. né? Para um estudo, Uhum. dependendo do que for feito, um projeto, não vai dar muita diferença, não. Será? É. Não. Mas esse aí já contempla, esse até 1 milhão, já contempla pequenas obras, sim. Principalmente o que a gente tem visto, não tem. Ou então também, Bom, se a gente quiser fracionar, pode ser fracionado até R$ 1 milhão numa faixa, né? Deixa eu pegar outro exemplo aqui. E até 2 milhões em outra faixa. Então, assim, entendi. Aham. então são Então, várias mas possibilidades. Colocar 2 faixas, você acha, né? Seria para estudos talvez menores, Bruno, nessa faixa de até R$ 1 milhão Entendi, aqui e até dois aqui em outra. entendi. Sim, são possibilidades que a gente tem que. Aí pode. Bom, na verdade, vocês estão realmente para viabilizar pequenas obras, né? Tem que ter. Ou estudos, né? Ou estudos ou obras, né? É, Então são possibilidades. Queria que vocês pudessem olhar e ajudar a gente a definir. o Igor, mas aí como eu concordo até com a Cordélia na primeira opção de se a gente levar o primeiro aí até 1 milhão, aí eu acho que a gente vai ter muita diversidade. Eu acho que a gente tinha que limitar um pouco menor. Aí eu acho que eu prefiro voltar naquela primeira opção de até 500 para ter até mais. Às vezes a gente possa ter mais projetos de menos de 500 mil, entendeu? Ao invés de ter as obras aí. Porque eu concordo que as obras uhum, são mais fáceis.
Mas se a gente elevar a primeira para 1 milhão, eu acho que aí vai começar a ficar até misturar, porque tem coisas que, no nosso É, entendimento, que pode ser obra que dá menos de 1 milhão, entendeu? Tem obra que é algum ajuste, que daria menos que 1 milhão, e aí concorreria com um estudo. E aí eu acho que não poderia ser assim. Então, eu sugiro, às vezes, a gente deixar um limite, 3 limites aí, igual aquela primeira opção lá mesmo, sabe? Eu a acho que primeira ou a aqui, segunda, né? É. é, acho que até a segunda, agora até pensando melhor, acho que a segunda é até melhor. Aí a gente tem uma estratificação maior. E uma diferença maior, porque 250 mil aí por uma obra, não sei né? Eu acho que tinha que ser no mínimo 500, igual tá a segunda aí. Eu gostei dessa segunda Eu também. acho que a segunda tá melhor. Porque, como diz você, direciona um pouco mais a primeira opção para estudos, né? A Isso. segunda, pequenos ajustes se tiver, e a terceira já dá Uma obra possibilidade de maior. fazer alguma obra. Uhum. Isso. Essa é a ideia que eu tive, que aí eu prefiro a segunda mesmo. Eu também, estou com você. João, Seu João, o som do João tá ruim para Eu mim. acho que, como vocês optaram por isso aí, eu acho que realmente essa segunda, essa intermediária aí é a melhor opção, já que vai dividir. Então, eu acho que vamos manter essa, então. Tá, ok. Eu vou inserir ela então, essa faixa aqui lá no documento. E aí a gente já trabalha então com essa faixa 2 aqui. Tá, senhor João, com relação às dúvidas do senhor, eu vou colocar aqui, eu até dou tela aqui. Então, com relação a essa primeira sugestão, que é incluir um item relativo à drenagem pluvial, a gente só não vai colocar esse item aqui específico, porque a gente está seguindo aquela normativa do CBH Araguari, que ela não prevê naquelas linhas prioritárias e ações prioritárias a drenagem, mas ela não impossibilita de algum proponente concorrer com alguma demanda relacionada à drenagem, porque é uma ação que está prevista, né, nas ações aí, né, do plano, e a Fala gente sobre pode, de alguma estradas forma, rurais, analisar. né? Uhum. Não só estradas rurais, não. Drenagem pluvial urbana de uma forma geral, né, Cordel? Ah, Tá não, aqui. a de urbana, desculpa. Isso. E aí, uma segunda sugestão do senhor, Sr. João, é a questão de avaliar se é conveniente prever que projetos, mesmo que aprovados e que os recursos financeiros disponibilizados sejam insuficientes, não estarão concorrendo em outras demandas espontâneas. É isso mesmo? Ou seja, aquele que concorrer a esse edital, ele não pode estar concorrendo em outro edital, é isso? O senhor quis dizer? Ô, Igor, deixa eu explicar isso aí. Vocês lembram que teve um- quer dizer, uma discussão sobre ações que foram preconizadas, que o recurso não dava, e não e quem propôs achou que já deveria estar com vantagem no outro edital. Eu acho que vocês lembram disso. Então, isso aí causou Uhum. muito desafeto, o pessoal ficou muito insatisfeito. Eu sugiro que o cara já entre sabendo, olha, se eu, mesmo que meu projeto está aprovado, o recurso não der, esse projeto meu não está credenciado com nota superior a outros projetos que entraram. Eu vou ter que disputar irmãmente como disputei nesse edital agora. Essa que é a intenção, que eu acho que vocês lembram disso. Eu lembro, sim. Eu lembro também de uma questão específica, mas seria no caso de complementar o recurso, ou seja, a proposta, vamos supor, um projeto, vamos supor que a prefeitura de Uberlândia entra com uma proposta de R$ 100.000, um exemplo, para fazer qualquer tipo de estudo. E aí R$ 100.000 que ela está propondo, que ela está no projeto, na proposta dela de solicitação, é o valor que vai ser financiado. Se ela querer oferecer depois, não, o meu não tem 100 mil, ó, o comitê definiu que não tem R$ 100.000, mas tem 70 para financiar o estudo dela. E ela queria complementar com 30, isso não pode. É isso que o senhor está querendo dizer?
sei se eu fui claro. Você entendeu, Bruno, essa questão do Sr. João, o questionamento dele? Microfone, desculpa. Então, eu estou dizendo o seguinte: não sei se você lembra, foi uma disputa que houve do município de Uberlândia com Araxá. Araxá foi classificado, mas não foi contemplado, porque ficou em segundo lugar. E o pessoal que propôs a ação em Araxá queria que essa proposta deles já fosse encaminhada com diferencial para aprovação no outro pleito. Então, causou um desconforto que eu acho que não precisamos correr esse risco de novo. Por isso que eu estou colocando isso aí. Eu quero que vocês entendam o que eu estou comentando, se vocês acham plausível ou não. Se não acharem, não é o João Eduardo quer que inclui. Não, eu não quero, não. Eu estou sugerindo, porque nós já tivemos esse dissabor de ter que confrontar duas propostas, uma aprovada e a outra não. Não, agora eu entendi, Sr. João, agora eu entendi a questão do senhor com mais clareza. Realmente, cada edital ele é único, né? O proponente que concorrer a esse edital concorre a esse edital e não fica vaga aberta para outros. Enfim, mesmo que o comitê, a gente nem pode mudar, aumentar recursos depois que o edital está lançado, né? Então ele é um único, o proponente concorre em cada um do seu edital conforme não tem nenhuma lista de reserva ou nenhuma lista para outras demandas futuras que o comitê vier a somar, não. A gente nem pode fazer isso. Mas a gente pode deixar claro, eu vou tentar É achar um. exatamente o que eu queria, Igor, que a gente Uhum, deixasse claro esse tipo de coisa que nós estamos informando, para tá. não ter esse dissabor de ficar discutindo numa reunião plenária com A ou B se o meu projeto pode ou não se concorrer entre aspas, em pé desigual, ou seja, eu sendo beneficiado num próximo edital. Eu queria que isso ficasse claro no nosso edital. Não, pode deixar que eu vou inserir sim, tá? Isso aí que o senhor João falou realmente é importante, né, para não dar essa falsa impressão e principalmente deixar os conselheiros na hora de uma discussão desse assunto em situação difícil que não precisa, né? Realmente o edital ele tem que ser claro e deixando bem claro que não pode, não tem essa possibilidade, né? Bem lembrado pelo senhor João. Mais alguma outra observação? Acho que não. Ô, Igor, Sim, Cordélia? depois você me encaminha essa sugestão do João Eduardo, ou ele mesmo, porque eu quero incluir no resumo Tá, sobre os comentários. com relação ao prazo, Bruno, demais. A sugestão é de alterar, prorrogar mais algum tempinho, uns 15 dias a mais. Eu acho que as observações da Cordélia aí faz todo sentido. Eu acho que a gente precisa de deixar um pouco mais, com mais a chance de, de abrir, mesmo que vai ficar apertado aí, né? A gente às vezes aperta no final aí para cumprir isso no ano, né? Mas eu acho que é importante isso para a gente ter uma divulgação maior e ter a possibilidade de participar, porque senão não adianta nada. A gente aperta nas datas, pensando para executar que a gente precisa de executar esse ano, mas aí depois não aparece, não dá tempo, aí vai tudo por água abaixo, né? Tá, conforme a previsão aqui, a gente teria para agosto, né, um resultado final aí desse processo. Você acha com uns 15 dias, Cordélia? Eu sugeri um mês, mas se ganhar 15 dias já tá. Aí, quer dizer, é sua data final inviável para gente. Vai depender muito do objeto, né? Porque se nós tivermos que Uhum. licitar ele, aí até licitar mais uns 3 meses, aí todo o processo, realmente o desembolso esse ano não pode ocorrer. A não ser que seja alguma obra específica que a gente faz o repasse, né? Mas Uhum. pode Mas atrasar sim o essa obra, desembolso financeiro. esse valor teria que ser gasto até 2028, né? Mais ou menos, pelo que Isso, eu me lembro da previsão. mas nós temos 1 Isso. milhão esse ano já para abarcar essas ações já. Aí vai ficar apertado.
Então, Mas, então eu vou deixar 15 dias, a gente vai fazer uma força-tarefa aqui internamente, eu vou pedir a comunicação também para nos auxiliar, a gente fazer essa uhum, divulgação e a gente faz o teste e usa esse experimento para os próximos editais. O que vocês acham? tá bom. Pode ser? Tá, então já vou Acho ter que aqui para 15 dias. já é Então um avanço. prazo de 45 dias para inscrição. Ok. Tá. Eu vou refazer o cronograma aqui e depois encaminho a versão final para vocês. Ok. Tá, sobre esse item aí, o comentário do João, seria interessante mesmo. Eu não sei bem como elaborar isso, não. Mas Não, deixar claro, né, que não pode haver aumento de valores ou não pode ter contribuições, se caso acontecer pela falta de recursos. não, tranquilo. A gente vai acrescentar aqui. Então, se alguém Tá, tiver mais alguma dúvida, é isso, Bruno. A gente já tomou nota aqui das sugestões e a gente vai acrescentar e encaminha depois essa versão final revisada aí por vocês. tá bom, Ok. Então, tá acho que nós ótimo. fechamos aí, né, Uhum. esse edital. Agradeço a todos as contribuições aí, tá? Obrigado, Igor. Nossa. Ô, Bruno, eu tenho um outro Hum, assunto que não está nessa pauta, sim, mas eu queria um esclarecimento. não, pode, Posso? pode falar. Nos Tem outros agora assuntos assuntos aí, gerais, assuntos assuntos gerais, gerais. né? Você mandou um e-mail, né, com as contribuições sobre o plano de recursos da Araguari, o PIRH do Araguari. Deixa eu pegar aqui. E aí, eu vi lá que seriam as contribuições da CT Plan, né? Tá? Então, mas eu achei estranho, porque a nossa contribuição lá de Perdiz, que inclusive a gente reforçou lá na oficina, não está aqui, que é sobre o São Borja, São Francisco do Borja, e sobre o Rio Galheiros. Eu não sei por quê, como é que foi que você fez essa. O Igor aqui, Você mandou a minuta, né, do é a parecer minuta. técnico dos trechos de enquadramento, tá? Uhum. Igor, quem que ficou responsável aí? Foi a Poliana mesmo que fez? É, a Quem que é? Poliana que tá atuando diretamente com essa parte das É, oficinas, do enquadramento, né? pois é, eu não sei por que que ela não colocou essa observação, por isso que é bom a gente mandar e escutar justamente para isso. Ela tá por aí, não? A Poliana tá, acho que tá numa Pelas consulta oficinas? médica hoje, agora Sim. nesse horário, mas eu vou reportar ela certinho, essa questão. Tá, Eu vi aqui, tem as de Araxá, que até a gente participou aqui, Capivara, o Córrego Grande, o Córrego da Galinha e tudo. Mas não tem os de Perdizes. Eu não entendi por quê. estranho E aí, eu ainda por mandei exemplo. por escrito também. Oi? Estranho que era para ter ilha. Na verdade, a É, compilação da Poliana era para ter todas as reuniões, mas já fica a observação aqui para voltar e resgatar isso aí, deixar isso, corrigir esse tá texto bom, aí para mandar novamente. A de tá bom. Perdiz foi, talvez não foi o tempo, não. A de Perdiz foi semana passada, não deu tempo de Não, encaminhar? mas na última ata, inclusive, porque na última ata que a gente, na última reunião, na primeira reunião nossa desse mês, que é esse item para discutir sobre essa questão do enquadramento. Uhum, E aí nós ficamos de mandar as contribuições. certo. Aí eu peguei foi acordado que as contribuições que eu tinha feito lá sobre perdizes, que iria fazer parte das sugestões da CT Plan, tanto que ela está anexa ao último resumo, à última ata. Além disso, eu tinha mandado também para o comitê do Araguari, naquela chamada que eles fizeram. E aí, Araguari não, desculpe, do Paranaíba. Eu questionei isso até na oficina de Perdiz, porque não estava ainda incluído, porque já Ah, tinha tá. mandado isso há algum tempo.
Aí ela me disse, não, é porque essa versão não é atualizada, a gente está esperando as oficinas. E aí nós reforçamos lá na oficina, ou seja, e não tá, eu não entendi. Entendi. Não, eu vou comunicar ela sim, tá, Cordélia? Eu vou falar dessa necessidade. E aí, se foi uma falha nossa que a gente já alinha. Se for o caso, até entre em contato com você novamente. É, Te tá bom, tá agradeço por pela escrito. lembrança. Na última ata eu acrescentei esses comentários, que foi até o Bruno, a gente acordou e tudo, que os comentários passariam a ser, dos conselheiros, passariam a ser comentários da CTPLAN. Uhum. Mas não sei por que Talvez não deu tempo ainda ainda não de aconteceu. ter incluído. Pois Mas a é, gente mas vou, eu já vou faz tempo. Eu acho que eu mandei isso foi ano passado até, quando começou, sei lá. Não sei o que Tá, que não, tá. eu vou rever assim certinho e te falo, passo de uma resposta, tá bom? Mas te Tá agradeço bom. pela lembrança aí, por ter avisado aqui, a gente já vai correr atrás aqui. E aí eu, Igor, vi com ela aí para dar uma revisão geral aí, porque às vezes se ficar alguma outra coisa para trás, aí não adianta. Essa aí a Uhum. Cordélia observou, mas como ela falou que de Araxá, né, tá ok, então beleza, você deve ter passado Não, batido. parece. Aí até seria bom o João dar uma olhada, João, aí, porque o de Araxá se participou também, né? E tinha até uma contribuição também, isso eu não vi aqui, do Pirapitinga, que chama aquele coisa que o pessoal da CBMM ficou de mandar uma contribuição sobre o Pirapitinga, porque o Pirapitinga, na verdade, ele é dedicado praticamente à CBMM. Então, eles fizeram alguns comentários lá, que eu me lembro, e ficaram de mandar por escrito as observações deles. E também ele não está aqui. O Igor e Cordélia, essa reunião que houve em Araxá, você está lembrado, eu fiz algumas ponderações que, evidente não, infelizmente, eu não lembro do que eu comentei lá, mas eu queria que reportasse a gravação da reunião para verificar lá, que inclusive eu comentei sobre Perapitinga. Na época que Isso. eu participei aqui da definição de fonte de produção para abastecimento público, nós não podemos usar exatamente por impossibilidade de ocupação da qualidade da água pela Pitinga utilizada pela CBM. Então tem lá uma fala minha a respeito disso, que eu não me lembro de cor o que é. Que eu queria que a gente reportasse e verificar se tem alguma coisa que a gente tem que incluir aqui. Ah, justamente, bem lembrado. Por isso que eu falei, está bem resumido aqui, então eu não tenho muita certeza. Aí só mesmo com a gravação para saber, né? Não, mas tranquilo, Cordélia e João, eu vou pedir para ela rever sim e a gente vai ranger tudo aí. Então tá, fica essa observação. Pirapitinga de Araxá, São Borges e o Galheiro de Perdizes. Ok. Agora, ela até fala aqui que considera as atas as reuniões extraordinárias, as oficinas e tal, mas inclusive ela fala aqui da de hoje, né? Porque que ela está fazendo parte também. Apesar que esse aqui não estava na pauta. Não, tranquilo. Então tá bom. É só para rever isso mesmo. E aí, se puder dar um pouco mais detalhada a essas reuniões lá de Araxá. A de Araxá, realmente, eu não lembro muito bem, porque ela ficou meio dispersa, né, João? Comentários. Exatamente. Mas beleza, aí ela vai então fazer uma olhada geral aí para ver. E já Ok. agradeço, viu, Cordélia, Sr. João, pela mobilização aí, viu, nas oficinas. Realmente o papel foi muito bom de vocês ter divulgado, organizado aí o local, enfim, participado também dessas reuniões. Contribuiu bastante, viu? Só agradecer já, deixar registrado também. Obrigada a vocês. O pessoal está pedindo aí para a gente abrir a câmera, né, para fazer o registro. Ó, Carol pediu aí.
Vamos abrir a câmera. Tirar esse óculos aqui. Reflexo da cortina. Eu prefiro ficar de óculos, que aí tá Aí você não tudo precisa assim. enxergar na foto, Igor. Você está Eu sem não óculos. tô enxergando nada, seu João. Ih, meu Deus, deixa eu ver aqui onde que eu ponho. Obrigado. Mais alguém tem algum assunto? Não, por enquanto, Então, acho que tá agradecer ok. aí, pedir novamente desculpa ao atraso e agradecer aí a participação de todos aí. Obrigado, Igor, obrigado a todos, obrigado, Corvés, seu João, obrigado, Lohane, obrigado a todo Bom mundo. dia a todos e até a Bom próxima, dia, né? até a próxima. Bom dia, até a Deus quiser. próxima. Até a Tchau, Bom obrigado. dia, próxima. pessoal. Abraço a todos e até mais. Até mais.